Vamos entrar então agora no último subtítulo do capítulo 23, que é Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Pessoal, esse subitem aí, ele vai do item 9 até o item 18, tá? Então são 11 itens aí muito interessante pra gente analisar, né? Pra gente realmente aprofundar o que quer dizer, né? Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu acho que aqui o texto é muito bonito, né? Consegue elucidar bastante a gente. Então eu selecionei alguns pontos pra gente poder aliar com o que André Luiz fala na coleção Vivendo o Evangelho, pra gente poder então aprofundar melhor, mas sempre, né, reforço com vocês a importância de se ler o texto completo, tá bom? Por isso que eu coloco as agendas, né, das lives com antecedência, porque eu sei que tem muita gente que gosta de ler antes, né, de acompanhar a live, ou então pode ler depois também, não tem importância, tá? O importante é a gente ler pra gente poder conversar, né, pra gente poder assimilar melhor o que a gente tá falando, tá bom? Vamos lá? O Ed tá aí, Somos Espiritismo. Já divulguei a nossa live de amanhã, viu, Ed? Pessoal, vai comparecer em peso amanhã. Pessoal, vamos lá então. Eu vou ler o item que é o trecho bíblico, né? O item 9. Para quem estiver seguindo aí comigo, vamos lá. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Trazer paz... Peraí, deixa eu voltar. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim separar o homem do pai, a filha da mãe e a nora da sogra, e os homens terão como inimigos os próprios familiares. Isso está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Tá? Para quem tiver interesse de ler depois no texto bíblico mesmo, né? E aí, pessoal, seguindo aí, no item 11 vai começar a explicação, tá? Para quem quiser depois aprofundar, né, como eu disse, pode ler todos os itens, mas eu separei um trechinho do item 11 para ajudar a gente a compreender. Lá na metade vai começar dizendo o seguinte, né, sobre essa fala de Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Não há blasfêmia nem contradição em suas palavras, pois ele mesmo quem as pronunciou, e elas são testemunho de sua elevada sabedoria. Apenas a forma, um pouco equívoca, não exprime com exatidão seu pensamento, o que causa engano sobre seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão, inteiramente pacífica, numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso afasta, pois Jesus não poderia desmentir-se, né? E aí ele vai seguindo aí para a gente poder compreender. Lá no item 13, né, aprofundando essa análise, vai ser dito o seguinte: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava na base os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Assim, fizeram-no morrer, crendo matar a ideia, matando o homem, mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Ela cresceu porque estava nos desígnios de Deus. Pessoal, então, para ajudar a gente a entender, né, esse trecho aí, essa fala de Jesus, que às vezes é levada por um lado mais animalesco, por um lado mais selvagem, por um lado que realmente não era a intenção, a mensagem do Cristo, né? Então, aqui vai ajudar a gente a compreender. Então, leiam toda essa parte, ela é muito elucidativa, né? Ela vai explicando, vai desmontando aí os possíveis equívocos que existem durante a interpretação desse ponto, tá? Então, o item 11 e 13, 11, 12 e 13, tá? Principalmente, se vocês não forem ler tudo, mas pelo menos
O 11, 12 e o 13 é bem explicativo. Lá no item 15, eu não tinha programado de comentar sobre ele, mas eu vou comentar rapidinho porque tem um outro trecho interessante. Lá no item 15, para quem estiver seguindo aí. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre, a maior parte velada sob forma alegórica e figurada. E aí no parágrafo seguinte, a culpa está na doutrina do Cristo? É uma pergunta, né? Certamente não, pois ela condena formalmente toda violência. Em algum momento ele diz a seus discípulos, ide, matai, massacrai, queimai aqueles que não crerem como nós? Não. Pois, ao contrário, disse-lhes, todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vosso próximo, amai vossos inimigos, e fazei o bem àqueles que vos perseguem. Disse ainda, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Portanto, a responsabilidade não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e fizeram dela um instrumento a serviço de suas paixões. É responsabilidade daqueles que ignoraram estas palavras. Meu reino não é deste mundo. Então, pessoal, esse trecho aqui do item 15, ele ajuda a gente a entender que, na verdade, não é o que a doutrina do Cristo veio ensinar, não é a violência, né? Jesus, por acaso, disse, ide, matai, massacrai, queimai aqueles que não creem como nós? Claro que não, né? E o que a gente está vendo isso? O que a gente está vendo hoje em muitos momentos? Infelizmente, a gente está vendo esse matai, esse massacrai, esse queimai aqueles que não pensam como nós. E infelizmente a gente está vendo isso. Com muita tristeza, né? A gente está vendo isso. Mas o Cristo, pessoal, o Cristo disse ao contrário disso. O que o Cristo disse então? Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Pessoal, todos os homens são irmãos. Então Cristo não veio pregar a violência, não veio pregar o massacre, a disenção, né? Não veio, nós não temos autoridade, o poder ou de massacrar o outro, né? De tomar com violência, de queimar, né? Ele usa a expressão queimar aqui, aqueles que não creem como nós. Por que isso está acontecendo, né? E aí ele continua, né? A mensagem do Cristo é: todos os homens são irmãos, Deus é soberanamente misericordioso, amai vosso próximo, né? Voltando ao verbo amar que a gente falou tanto hoje, amai vosso próximo, amai vossos inimigos, que é tão difícil, né? É muito difícil, mas é uma tarefa nossa, é uma recomendação. Jesus veio nos mostrar que isso é possível, que nós temos essa responsabilidade, né? Fazei o bem àqueles que vos perseguem, né? Mais difícil ainda, é muito difícil para nós ainda, nós temos essa dificuldade. E eu acho que não é demérito nosso a gente reconhecer essas fragilidades nossas, né? Essas deficiências que ainda nós trazemos no nosso espírito. Infelizmente é assim. Agora, a partir do momento que a gente olhar para essas deficiências, olhar para esses equívocos que não estão de acordo com o ensinamento do Cristo, a gente vai parar e pensar, opa, peraí. Então, se não está de acordo, o que eu tenho que fazer para estar de acordo? E aí, a gente precisa entender que é um processo. A Ruth Moura, nossa amiga, disse aqui, faz parte da nossa evolução. É um processo. Então, eu já entendi que eu não estou conseguindo amar o meu inimigo, eu não estou conseguindo fazer o bem àqueles que me perseguem. Então, a partir de amanhã, eu vou mudar. A partir de amanhã, eu vou amar todo mundo, eu vou fazer o bem para todo mundo, mesmo para aquele que me persegue. É assim, pessoal? Não é, né? Vamos ser realistas, não é assim.
Não é amanhã que a gente vai conseguir. Mas é ir identificando ao longo da nossa vida, ao longo das oportunidades que vão acontecendo, para a gente poder então se lembrar: opa, peraí, aqui eu posso aplicar isso, aqui eu posso amar o inimigo, aqui eu posso fazer o bem para aquele que está querendo me fazer o mal. E aí? E aí, quando a gente conseguir isso, é muito difícil mesmo. A Paula está falando aqui para nós. Mas, né? Lembrando que o Evangelho aqui fala que é nossa responsabilidade, né? Portanto, a responsabilidade não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretam falsamente e fizeram dela um instrumento de suas paixões. Então, vamos ficar atento para isso, né? A Sônia colocou para nós aqui, é um esforço diário, é o que eu estou falando. Eu vou conseguir de hoje para amanhã? Não vou conseguir. É humanamente impossível. Mas a gente tem as... Se vocês pararem para pensar, pessoal, aparecem as situações para a gente testando a gente. Essa é a verdade, né? Aparece quando a gente pensa assim: nossa, tá, eu vou mudar, eu vou melhorar. Aí logo depois aparece alguma coisa pra gente: opa, será que ele mudou mesmo? Será que ele vai... E aí aparece aquela situação. E aí? Aquela ocasião, né? Pra gente poder, então, aplicar. Se a gente não aplica, e se a gente deixar pra lá, tudo bem, é uma opção, é uma responsabilidade nossa. Mas a gente tem que saber que quando a gente faz esse compromisso com a gente mesmo, pode ter certeza que logo depois vai vir os testes aí pra gente poder aplicar, né? Então é muito sério. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Vou ler só mais um trechinho aqui do item... Aliás, vou ler o item 17 para a gente poder encerrar a análise, para a gente entrar no que André Luiz fala sobre esse ponto, né? Lá no item 17, vai dizer o seguinte, olha só que bacana. O Espiritismo vem realizar, no tempo determinado, as promessas do Cristo. No entanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus encontra à frente dos seus passos o orgulho, né, se esbarra aí no nosso orgulho, no egoísmo, na nossa ambição, cupidez, fanatismo cego, que acossamos em sua última trincheira. Tentam barrar-lhe o caminho e suscitam-lhe entraves e perseguições. É por isso que também ele precisa combater. Mas passou o tempo de lutas e perseguições sangrentas. As lutas que terá de passar são todas morais e aproxima-se a seu termo. As primeiras duraram séculos, estas duraram apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um raio só, jorra em todos os pontos do globo e logo abrirá os olhos aos cegos. Então, olha só. As lutas sangrentas duraram séculos, pessoal. Olha que observação interessante. Estas agora, pessoal, durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só raio, jorra em todos os pontos do globo e logo abrirá os olhos aos cegos, né? Quer dizer, pessoal, a gente está vivendo, apesar, né, da gente estar passando por esse momento difícil da pandemia e de tantas situações aí no mundo todo, né? Tantas e tantas situações aí difíceis que a gente às vezes até desanima, né? Fala, nossa, mas será que não existe algum lugar realmente bom para se viver, que não tenha tantas turbulências, seguro? Existe esse lugar hoje no planeta Terra, será? É uma coisa pra gente pensar. E aí, quando ele fala da luz aqui, a luz, em vez de partir de um só raio, jorra em todos os pontos do globo. Eu me lembrei de uma frase do Divaldo, onde ele fala que nunca houve tanta luz no planeta como agora. E aí, pessoal, quando ele falou essa frase, para mim faz muito sentido. Por quê? Porque as coisas que a gente está vendo, as coisas ruins, as coisas negativas, é um sintoma de tanta luz que está
que está jorrando em todos os lugares. Então, quando tem luz, a gente enxerga o que está em volta. Sem a luz, fica a treva. A treva está ali, a gente não sabe, a gente não está vendo. Mas quando a luz chega, a luz ilumina. Aí a gente vai ver o que é bom, o que é ruim, o que é péssimo, o que é difícil. Então, olha só que imagem bonita, né? Quando ele fala que não jorra só de um raio, mas em todos os pontos do globo. E logo abrirá os olhos aos cegos. Quer dizer, essa luz incessante que a gente está vendo agora, que está acontecendo, está mostrando tudo pra gente, o que é bom, o que é ruim, o que é péssimo, o que é deprimente muitas vezes, o que é muito difícil da gente olhar, é pra gente olhar. É pra gente olhar e pra gente modificar, é pra gente abrir os olhos, igual ele está falando aqui, e logo abrirá os olhos aos cegos. Então, não vai ter como mais, pessoal, a gente falar que a gente não viu, que a gente não sabe, que não tem como. Então, esse excesso de luz aí que está acontecendo, jorrando em todos os lugares, é para a gente olhar o que tem que mudar, o que tem que melhorar, o que a gente tem que fazer. A mudança começa aonde? Dentro da gente? Eu vou cobrar do outro se eu não faço? Eu não posso ser um ponto de luz? Eu não posso emanar essa mudança, essa modificação, esse mundo de regeneração que está vindo? Então essa luz é um prenúncio, vai vir um mundo melhor, vai vir um mundo onde o mal, né, o mal-estar, a malquerência, a violência não vai ter mais espaço. Não vai ter mais espaço, pessoal. Então isso tudo que a gente está vendo, por mais difícil que seja, é pra gente olhar e pra gente transmutar, pra gente melhorar. E aí nós realmente vamos abrir os nossos olhos. Com todo esse excesso aí que a gente tá vendo, é pra gente abrir o olho e falar, opa, peraí, daqui pra frente isso pode continuar assim? Isso vai ter espaço no mundo de regeneração que tá vindo, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que o mal, a violência, a maldade aí no mundo que a gente está vendo, ela vai ter espaço? Não vai. Mas antes dela sair de cena, ela está sendo exposta. Todo mundo está vendo. É para todo mundo ver. A fome, a desigualdade, as misérias aí que a gente está vendo todos os dias. A gente vai continuar mantendo tudo isso ou a gente vai melhorar? Então esse abrir os olhos aqui, eu vejo muito por esse lado. É para abrir os olhos mesmo. Logo abrirá os olhos aos cegos. Então não vai ter como a gente não enxergar mais. Então olha que oportunidade que a gente está tendo. Nós estamos encarnados aqui agora. Nós estamos passando por essa filtragem, por esse movimento, por essa limpeza, por esse movimento de mudança, pessoal. Que mundo que está vindo aí. Que planos maravilhosos que não tem da própria espiritualidade com espíritos que estão reencarnando para ajudar, para nos auxiliar, para impulsionar, né, o bem, para fazer com que o bem prevaleça. O mal não vai ter espaço mais. Mas antes ele vai ser escancarado. Ele vai ser mostrado nas últimas consequências. Para que a gente olhe e fale, opa, peraí, isso não está certo. Isso não está condizente com a lei do Cristo. Isso não está condizente com o que Jesus nos ensinou. Jesus é o nosso governador, não é? Então aqui vai prevalecer os ensinamentos dele, vai prevalecer os valores, os sentimentos nobres, as virtudes. Então vamos tentar olhar por esse lado. O mal, ele tem um tempo. O bem, ele é eterno. Como André Luiz falou mais cedo, né? O bem, ele é permanente. O bem que a gente faz é permanente. O mal, ele não é permanente. Olha quantos exemplos que nós temos. Então, tudo isso vai ter um fim, vai ter... tem o seu propósito de ser mostrado, de ser escancarado, mas vai se encaminhar para um fim, porque o bem vai vencer. A gente sabe que vai, né? Por mais que seja difícil, né? A gente talvez ache que o mal ele tem mais força, né? Esse mal que habita ainda dentro da gente, né? Que eu falo,
esse mal ainda tem força, ele tem um vigor, mas ele vai ceder. Porque a luz, o bem são eternos, né? Jesus, pessoal, é a prova disso. A luz de Jesus vai se apagar? Ela se apagou? Não. É uma luz incessante, é uma luz que vai realmente alimentar todos nós, todo o planeta, todos nós que aqui estamos, a população espiritual do planeta Terra, aqueles que forem, né, tendo condições de absorver essa luz, essa positividade. Então, vamos alimentar essa fé, essa esperança dentro da gente e modificar o que a gente precisa modificar. Esse momento de isolamento está mexendo muito com muitas pessoas, né? Então, é um momento para a gente refletir. Não é um momento para a gente, como se diz, eu ouvi esse termo esses dias e achei interessante. Concurso de produtividade, não é. Todos nós estamos sendo afetados de alguma forma para a gente melhorar, para a gente avançar. Não é para a gente piorar. O mundo que a gente vai encontrar depois disso, pessoal, um mundo completamente diferente. Como que nós vamos agir nesse mundo? Então vamos se lembrar desses olhos aqui que o Evangelho fala, esses olhos que estão se abrindo, né? Nós ainda cegos, vamos abrir os olhos e vamos olhar o que a gente vai mudar, o que a gente vai melhorar. E aí trabalhar para que isso aconteça, né? Que é a nossa meta, né? Pessoal, acho que eu me estendi um pouquinho aqui, mas acho que valeu a pena. Vamos voltar ao que André Luiz fala sobre esse finalzinho aqui do capítulo? Vamos olhar aqui rapidinho. Eu selecionei alguns trechos para a gente poder... É o 279. Olha só que bacana. O que André Luiz... Acho que tem um tempinho ainda, né? Tem. Ele vai chamar de guerra útil. Batalhe contra os defeitos que lhe dificultam o esforço de renovação íntima. O que a gente está falando aqui, né? Esse adendo que eu falei aqui, acho que vai ter muito a ver com o que ele fala aqui. Batalhe contra os defeitos que lhe dificultam o esforço da renovação íntima. Aniquile a inveja. A solidariedade é que serve. Elimine a hipocrisia. A sinceridade é que conta. Ataque o cinismo. A honradez é que convém. Olha que palavra bonita, né, pessoal? Honradez. É uma palavra pra gente pensar, né? O que é honradez? Destrua a vaidade. A modéstia é que vale. Lute contra o egoísmo. A caridade é que salva. Expulse a violência. A calma é que ajuda. Debele a descrença. A fé é que protege. Pessoal, eu até destaquei esse trecho aqui, né? Debele a descrença. A fé é que protege. A fé, a crença, a descrença, a fé, enfim, são pontos que hoje estão sendo mexidos, né? Estão sendo muito mexidos. E não é para que a gente não creia, é para que a gente é justamente com o fato, o motivo, né, o objetivo da gente fortificar a nossa fé. Então é para a gente olhar aí todas as opções que a gente tem, todos os pensamentos, as linhas de pensamento e procurar aquela linha que se identifica com o bem, com o amor. Eu não vou falar nem em religião, não, mas que se identifique com o bem, com o amor e com a caridade. Se você encontrar isso em qualquer religião e se identificar, tá aí, né? A fé que protege. Essa é a fé que protege. E aí, continuando aqui, brigue com a vingança. Brigue contra a vingança. O perdão é que resolve. Extermine o ódio. O amor é que constrói. Destroce a mentira. A verdade é que defende. Destrua a intolerância. A paciência é que socorre. Derrote a cólera. A brandura é que interessa. Combata o orgulho.
a humildade é que importa. Então ele vai fazendo esses antagonismos aqui, né? Egoísmo, caridade; violência, calma; descrença, fé; vingança, perdão; ódio, amor; mentira, verdade; intolerância, paciência; cólera, brandura; orgulho, humildade. Então, para a gente pensar nesses dois paralelos, nesses dois extremos, né? Realmente, tudo isso é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral, entrincheirados, né, escondidos na intimidade da alma. Contudo, é guerra útil que conduz ao bem, e por isso mesmo, com respeito a ela, não se fala em tratado de paz. Tem alguém perguntando o livro, né? O livro é Vivendo o Evangelho, tá, pessoal? De André Luiz, pelo médium Antônio Baduy Filho. Lá no capítulo 23, que é o capítulo correspondente do Evangelho, tá bom? Pessoal, então esse trecho aqui, ele fala, né? Realmente tudo isso, né, que a gente, esses pontos que a gente falou aqui, é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral. E esses inimigos estão onde, pessoal? Eles estão escondidos na intimidade da nossa alma. Se a gente não se conhecer, se a gente não buscar se conhecer, não buscar olhar para dentro da gente, a gente não vai achar que a gente tem que melhorar. A gente não vai achar que a gente tem que se transformar moralmente. Então, por isso que é tão importante, né? Conhece-te a ti mesmo. Para que a gente olhe, busque lá. Ele usa aqui trincheiras, né? Entrincheirados na intimidade da alma. Se a gente não buscar dentro da gente, a gente vai achar que a gente não precisa melhorar e a gente vai ficar só apontando no outro. Ah, você tem que melhorar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tá errando, você tá... Vocês entendem? Quando o verdadeiro movimento tem que ser o para dentro, né? Deixa eu olhar, né, para dentro da minha alma. O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que buscar dentro dessa intimidade da minha alma para poder, então, promover essa transformação moral que eu vim buscar, que eu vim viver para a elevação, para a evolução do meu espírito, né? Então fica aí essa reflexão e essa pergunta. Acho que vai dar tempo de eu falar só mais um trechinho aqui do livro. Eu tinha separado mais dois trechos, mas não vai dar tempo, pessoal. Eu vou falar só mais um, deixa eu ver qual que... Aqui ele vai falar um pouquinho sobre a intolerância religiosa, que é o que a gente conversou aqui nas sobrelinhas hoje, né? Quando acontece, né, de impor um pensamento, uma crença e não tolerar a crença do outro, pode acontecer, né? E aí ele vai dizer que é o seguinte: Ninguém desconhece que Jesus foi exemplo de paz e solidariedade. Exaltou o amor próprio, conclamou ao perdão, convidou à humildade, sustentou a fé em Deus, acenou com a esperança, enalteceu a caridade, proclamou a brandura, fortaleceu a tolerância, indicou a renúncia, defendeu a verdade, anunciou o entendimento, ensinou a paciência, né, que a gente precisa tanto, enobreceu o trabalho, fortificou a compreensão, edificou a fraternidade, dignificou o sacrifício. É natural que no território do orgulho e do egoísmo, tais ideias despertem reações violentas, razão pela qual o Mestre Divino pagou com a vida a coerência de seus ensinamentos. Entretanto, o que mais surpreende é que, decorridos mais de 2 milênios, ainda hoje ocorram desavenças e injúrias entre os que empunham a bandeira do Evangelho. Olha o cuidado aqui, né? Configurando situações de intolerância religiosa, embora Jesus tenha recomendado aos discípulos sem qualquer traço de dúvida: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então olha
o recado aqui para nós, né, pessoal? Tomar cuidado com a intolerância religiosa, né, para a gente não impor a nossa crença, não julgar aquele que pensa, né, de uma forma diferente com a gente, mas a gente precisa entender muito claramente a mensagem do Cristo. E aonde está a mensagem do Cristo? No Evangelho. O Evangelho está aqui na nossa mão para a gente poder ler, estudar, refletir, meditar, aprender, né? Consultar quando a gente realmente está passando por uma situação embaraçosa ou que a gente não entende. Buscar nele realmente forças, né? A orientação que a gente precisa naquele momento. Quantas e quantas vezes, pessoal, a gente está passando por uma situação difícil na vida, por uma situação delicada às vezes, por uma prova difícil, por alguma coisa, e aí a gente faz aquela prece, né? Pega o Evangelho, abre aleatoriamente, pedindo uma orientação, e vem aquela orientação que a gente precisa. Então é realmente, né, essa bandeira de amor, como o André Luiz falou para nós mais cedo, né? Para que a gente possa realmente buscar os ensinamentos, os valores que o Cristo veio deixar para nós, que são esses valores aqui que ele fala, né? Amor ao próximo, perdão, humildade, fé em Deus, esperança, caridade, brandura, tolerância, renúncia, a verdade, o entendimento, a paciência, o trabalho, a compreensão, a fraternidade e o sacrifício. Então vamos olhar para o Evangelho como essas lições aqui que a gente precisa tanto ainda aprender, né? A gente precisa tanto ainda praticar dentro do nosso contexto de vida. Pessoal, a Lu tá perguntando aí, né? O nome do livro. Eu tô lendo uma análise do Evangelho, que é o Vivendo o Evangelho, tá bom, pessoal? Volume 2, pelo André Luiz. Vivendo o Evangelho, volume 2. Pessoal, eu acho que por hoje é só. Isso, por hoje é só. Quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer muito mesmo. Tem muita gente que está acompanhando até agora, né, desde o começo. Camila, minha querida, saudades, um beijo especial para você. E quero lembrá-los da manhã, a nossa live que a gente vai participar sobre a importância do estudo espírita. Vai ser uma live bem assim, descontraída, né? E vai ser bem legal a gente participar para a gente pensar sobre o quanto é importante a gente fazer o que a gente faz aqui toda terça-feira, que é o estudo, né? Como ele impacta a nossa vida, para melhor, claro, né? Nosso amigo Ederson Arruda colocou aqui para nós: boa noite, Edu. Infelizmente só estamos de olho na bagagem da imperfeição alheia. Esquecemos de ser humildes para enxergar o nosso baú cheio de imperfeição que precisa ser trabalhado. Pois é, né? Então, se a gente não faz esse movimento que eu falei, esse movimento de olhar para dentro, se a gente está sempre para fora, sempre externo, a gente vai achar que a gente não precisa mudar. E se a gente se deparar com uma pessoa que acha que não precisa mudar, pessoal, vamos fazer uma oração por ela, né? Vamos mentalizar coisa boa para que ela tenha coragem de olhar para dentro de si. Nós mesmos também, às vezes a gente não tem coragem de olhar para dentro da gente, de ver aquele ponto, aquele, né? Aquele ponto que a gente sabe o que é. Cada um sabe o seu ponto ali, o seu tendão de Aquiles, que precisa ser olhado com honestidade, com verdade, para que seja modificado. O Evangelho, né? O Cristo nos deixa o caminho, né? Ele nos clareou o caminho para que a gente possa percorrer. Lembrando que ninguém pode percorrer por nós, né, pessoal? É uma responsabilidade nossa. Deus, na sua infinita misericórdia, já proporcionou que a gente estivesse aqui. Nós já estamos vivendo uma oportunidade. Então por que a gente não vai aproveitar, né? Para trabalhar nós mesmos. E aí cada um vai realmente cuidar do seu processo, vai realmente ter essa oportunidade e também, claro, lá na frente vai ter um mérito, né? Pensa quando a gente conquistar mesmo esse bem, viver esse amor que o Cristo nos ensinou, a gente vai ficar feliz. Por quê? Porque vai ser um mérito do nosso espírito,
que não é uma coisa simples, não é uma coisa... É uma coisa que depende, né, de tudo isso que ele fala aqui, né? Do amor ao próximo, da renúncia, da humildade, da caridade, enfim. Tantos e tantos atributos que nós vamos conquistando ao longo das nossas vidas, das nossas existências. Deixa eu ver aqui os comentários antes da gente encerrar. Bianca Beraldo Bianca, obrigado pelas lindas palavras, Edu. Obrigado, viu, pela presença. Camila, saudades, Du, você é maravilhoso, parabéns, obrigado, saudades demais de você, viu? Tomara que esse isolamento acabe logo. Lu, Miranda, cheguei tarde, mas ouvi o necessário, olha só que bom, né? A primeira parte já está disponível no IGTV e aqui no feed, tá, pessoal? Para quem perdeu, e também vai pro YouTube. Para quem não tem Instagram, muita gente não tem, então eu tô colocando no YouTube para vocês compartilharem com as pessoas que vocês desejam. Betânia, gratidão pelo estudo lindo, obrigado, Betânia, pela presença de sempre. A Cláudia também tá aí, obrigado. Família 5 Estrelas vai acompanhar amanhã a nossa live, vai ser muito legal. Amanhã às 19 horas, horário de Brasília, no perfil Somos Espiritismo, né? Acho que se vocês entrarem, vai aparecer que eu tô ao vivo com eles. Aí vocês acompanham lá pela página também, tá bom? 19 horas já falei, né? Tereza, muita luz e paz para todos nós. Obrigado, viu, Tereza, pela presença de sempre. Paulinha, amei o estudo de hoje. Foi muito gratificante escutar as palavras do Evangelho. Muito gratificante a gente poder extrair o que a gente precisa, né? Principalmente. Roseli, meu irmão, estou muito grata pelas suas palavras. Me fez muito bem. Que bom, fico feliz, viu? Vamos agora nos preparar para a gente fazer a prece, né? Para a gente poder encerrar. A Lu Miranda tá perguntando aqui. Fica no IGTV, daqui da página, e vai pro YouTube também, tá bom? Lá no nosso canal no YouTube. Deixa eu só terminar de ver aqui. Sônia, obrigado. Sônia SC, desculpa. Ana Simon, gratidão. Edu, irmão e amigo, como sempre. A live tão linda, com tantas reflexões e aprendizagem. Obrigado, viu, Ana, pela presença de sempre. A Paulene, desculpe, tá? Paulene Araújo, isso. Estou em Teresina te acompanhando. Obrigado, viu, pela live. Obrigado pela participação aí, Paulene, lá de Teresina. Só digitar, a Lu tá perguntando no canal, só digitar Estudo Espírita ou então o Livro dos Espíritos por Miramês, que tem mais vídeos, aí vocês conseguem achar. Só no feed aqui meu, né, tá o endereço, tá? No feed não, pessoal, desculpe, na bio. A Cami Feitosa, primeira live que participo deste perfil, excelente oportunidade de nos mantermos os estudos de forma tão leve. Obrigado, viu? Seja sempre bem-vinda. Ruth Moura, obrigado. A Ieda tá lá no Maranhão. A Átila também tá aí, obrigado, viu, minha amiga? Saudades de você. Pessoal, então vamos nos preparar então para nossa live, para nossa prece, desculpe. Já tá no horário, né? Vamos então, pessoal? Lembrando aos que chegaram depois que terça que vem vai ser uma live especial de aniversário, nossos 5 anos aqui do Estudo Espírita, tá bom? Aguardo vocês. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos normalizando a nossa respiração. Clareando os nossos pensamentos, sentindo o nosso corpo em posição confortável, permitindo ao pensamento um momento de descanso, um momento de equilíbrio, um momento de paz, um momento
com a gente mesmo. Nesse instante, meus irmãos, em que o nosso pensamento paira no ambiente de forma sutil e suave, vamos mentalizar a imagem de Jesus, nosso Mestre, caminhando pelas terras da Galileia, pelas terras áridas por onde ele passou e renovou a face da terra. Aquela caminhada que despertava tantos seres no mundo físico, no mundo espiritual, que viam no Mestre uma fonte inesgotável de luz, de amor, de brandura e de fé. Quantos e quantos irmãos despertaram para a verdadeira vida, para o verdadeiro sentido da vida, ao se depararem com a imagem de Jesus. Essa imagem poderosa, essa imagem que nos traz paz, essa imagem acolhedora, que derrama muita luz nos nossos caminhos. Esse é um momento da gente se alimentar dessa luz incessante que é direcionada a todos nós, através da espiritualidade amiga que nesse instante nos assiste. Obrigado, Mestre, por todas as bênçãos a nós direcionados, pela proteção, pela saúde, pelo alimento, por todas as necessidades que foram e estão sendo supridas. Derrame suas bênçãos de amor, Mestre, nos nossos lares nesse instante. A todos que estão acompanhando a live e aos que vão acompanhar em outro momento, possam receber nos seus lares esse banquete de luz que Tu nos oferestes. Que essa luz que vibra tão incessante possa envolver toda a nossa casa, nosso lar, todos os nossos familiares. Que essa luz, Mestre, que jorra de Ti, possa ser o bálsamo, o remédio salutar a envolver a todos nós em bênçãos fluidas de amor, em bênçãos de saúde para o corpo e para o espírito, em bênçãos renovadoras, em bênçãos que irá nos preparar para o mundo que está se aproximando. Que possamos reunir em nós as forças que necessitamos para seguir a nossa caminhada, confiante sempre no Seu amparo, na Sua presença, confiante sempre de que a espiritualidade amiga nos assiste nas nossas maiores necessidades. Obrigado, Mestre, pela vida, pela encarnação, por todos os problemas que já se encontram em processo de resolução. Entregamos a Ti aquele que é mais difícil, pois sabemos que nas Tuas mãos, através do tempo, da paciência e do equilíbrio,
eles serão todos solucionados. Que as tuas bênçãos amorosas recaiam sobre todos nós, sobre todos os nossos irmãos que nesse instante passam por dificuldades imensas, por sofrimentos, por violência, pelas misérias humanas. Olhai, Mestre, por todos eles, por todos nós. Nessa noite nos sentimos gratos pela oportunidade de ouvir as palavras do Teu Evangelho, de lembrar os Teus ensinamentos, as Tuas expressões, como o pastor inconfundível, o pastor amigo, que guia as suas ovelhas rumo ao Pai. Os nossos corações se enchem de alegria, de gratidão, de paz, pois nessa noite, nessa oportunidade, Te recebemos nas nossas casas e principalmente nos nossos corações. Esteja conosco, Mestre, neste findar de mês, esse iniciar do mês de junho, que possa trazer novos ares, a renovação da qual nós temos tanta necessidade, para que a nossa caminhada na Terra se torne efetivamente um grande atributo para os nossos espíritos. Nos envolva, Mestre, nesse instante nas Suas bênçãos amorosas e que possamos ter uma boa noite, um bom descanso e seguir confiantes no Seu olhar e na Sua proteção. Nesse instante, meus irmãos, vamos juntos realizar a prece que o Mestre nos ensinou com tanto amor e com tanta fé. Vamos juntos em voz alta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos que acompanharam até agora. Muito obrigado pela presença. Espero que o estudo de hoje tenha chegado aos corações de todos vocês como um grande estímulo para a gente seguir firmes na nossa caminhada. Um abraço especial para todos que estão aí até agora. E fico reforçando o convite para a live de amanhã com o nosso amigo Ed Moura, às 7 horas, horário de Brasília, às 19 horas, horário de Brasília. Estão todos convidados. E na próxima semana, dia 2 de junho, nosso aniversário de 5 anos, vou abrir a live um pouquinho mais cedo para a gente conversar um pouquinho sobre esses 5 anos. E aí, pontualmente às 8 horas, a gente retorna ao estudo do Livro dos Espíritos. Tá bom, pessoal? Um abraço especial para todos vocês, Ana Simon, Lu, Josivan, Vânia, Sônia, Ieda, Fran, Nádia, Isabel, Ivanete, Cristina. Muito obrigado, pessoal. E fiquem em paz, que Jesus abençoe e ilumine todos vocês, a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.